Olá, gente, tudo bem com vocês? Vocês já se perguntaram por que as orações, algumas das orações que a gente faz, a gente tem a sensação de que elas não são atendidas? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu sou estudante de um curso em Milagres e estudante também no Caminho Infinito, do Joel Goldsmith. E segundo o Joel, né, segundo o que ele deixou pra gente, esse grande legado, por que a gente tem a sensação de que as nossas orações não são atendidas, né? Jesus ele falava que a gente pedia, que a gente não sabia pedir, que a gente pedia mal. Por muito tempo eu não entendia, não compreendia o que ele queria dizer. Muita coisa do que Jesus falava a gente não compreendia, né? Com o grau de consciência que a gente tinha, por isso que ele falava em parábolas, ele tentava mastigar o máximo que ele podia para a gente compreender, mas ainda assim a compreensão era difícil, né? Mas hoje ele consegue falar de uma forma que a gente compreende. E estudando o Caminho Infinito, o Joel ele deixa assim com muito amor, né? Que a oração ela é completamente diferente de tudo que a gente já ouviu falar a respeito, tudo que a gente aprendeu, né, a respeito de como orar. Segundo Joel, oração é contemplar a Deus. É aquele momento de contemplação, quando a gente entra em quietude e apenas contempla a presença de Deus, a criação, aquele sentimento gostoso de que Deus é. Essa é a oração. E a gente está acostumado, né, segundo o que a gente aprendeu, que a oração é a gente pedir, né? É pedir, é entrar, é implorar. Estudando um curso em milagres, porque eu estudo um curso em milagres junto com os livros do Joel. E um livro foi assim uma grande porta para a compreensão do outro. E segundo um curso em milagres, Jesus ele fala que a forma como a gente aprendeu sobre a oração é completamente distorcida, porque Deus ele não enxerga, ele não vê nada do que acontece nesse mundo. Porque esse mundo, ele foi uma grande ilusão criada pela nossa mente, uma parte da nossa mente, né, que imaginou, como seria, né, me separar e criar uma vida separada de tudo isso aqui, né, daquela grande energia, tudo junto, misturado, né, que é o grande amor. Isso é o amor, é aquela união, que é Deus. Como seria? Então a gente, a partir desse momento, né, criou-se a nossa mente separada, denominada ego, e a partir disso a gente criou esse mundo aqui. E Deus, ele não vê, segundo né, um curso em milagres, segundo Joel, segundo o que Jesus falava na Bíblia, Deus ele não enxerga a iniquidade. Deus ele não vê esse mundo, ele não vê o sofrimento das criancinhas, né? Que eu sempre me perguntava, por que, que Deus permite aquele sofrimento das crianças na África, né? Por que, que Deus permite pessoas sofrendo, idosos? Por que, que Deus permite crianças nascerem com deficiências sérias, graves? Eu falo por experiência própria, porque eu tenho uma filha autista severo, nível 3. Então, por muito tempo eu falava, cara, por que, que Deus permite isso? Como pode, né? Um pai amoroso permitir algo assim. E segundo, né, o que Jesus fala, o que a Bíblia fala, o que todos esses escritores, né, esses seres iluminados falam, todos eles falam a mesma coisa em linguagem diferente. Deus ele não enxerga nada disso. Deus só enxerga o amor, só enxerga a verdade. Isso aqui foi tudo uma ilusão criada por essa parte separada da nossa mente. Então, quando a gente ora no desespero, né, como a gente sempre aprendeu a orar, implorar, se jogar no chão, gritar, espernear, Deus ele não está vendo isso. Por isso que a gente não é respondido, porque Deus ele não está vendo, ele não enxerga isso. Deus só enxerga o filho dele, que ele criou, que somos nós, perfeito, vivendo em paz, em harmonia, com a paz dele, que é nossa, né? Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá, mas eu vos dou a minha paz. Então, Deus enxerga, só nos enxerga vivendo em perfeita paz e harmonia. Deus não enxerga as contas que eu tenho para pagar. Nossa, eu estou desesperada porque eu estou cheia de conta. Deus não enxerga a doença que está manifestando, né, nesse corpo físico que eu estou usando. Aí você fala, nossa, mas Deus não vê isso. Não, Deus ele não vê. Porque se ele visse, se Deus visse a tristeza, a dor, o sofrimento, ele não seria Deus. E Deus é perfeito. O que é perfeito não pode ver a dor, o sofrimento. No início levou um tempo, né, para mim compreender isso de uma forma assim que eu conseguisse passar. E, e até hoje ainda é difícil, né, de conseguir
expressar isso em palavras, que Deus ele não faz parte. Joel ele fala que Deus ele não está nesse conteúdo aqui do mundo. Ele não está. Ele não pode fazer parte disso, porque ele é a perfeição e esse mundo ele é todo dividido. A gente vê que é tudo divididinho, né? Jesus falava: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando a gente entra em silêncio, né, acalma nossa mente e entra num silêncio dentro da gente, na paz de Deus que está dentro da gente, e a gente contempla a presença de Deus dentro de nós. Joel ele chama isso de contemplar a presença, né? Contemplar a presença de Deus. Quando a gente faz isso, a gente se une ao que a gente é de verdade, a essa fonte, né, do amor universal, de tudo que a gente é. E ao fazer isso, Joel ele fala para a gente não ir para Deus pedindo ajuda, pedindo socorro, implorando por qualquer coisa, né? Ele fala que a partir do momento que a gente vai para Deus implorando ou pedindo qualquer coisa, a gente já está se vendo separado dele. Quando a gente vai para esse lugar de união com Deus, né, de eu e Deus somos um, a nossa vida externa, né, desse sonho que a gente criou, que a gente está vivendo aqui fora, isso aqui vai se harmonizar. É difícil, não é fácil, né? A gente fechar os olhos para o que está acontecendo aqui, porque são contas para pagar, são boletos, né? São doenças para tentar lidar, né? São diversas situações, cada um passa por uma. Mas é possível, porque Jesus falou que ele não pediria nada para a gente, ele fala isso no Curso em Milagres. Nada do que vocês não pudessem fazer, eu pediria para vocês. Ele fala que a gente consegue fazer. Então a gente consegue sim colocar essas coisinhas um pouquinho aqui de lado e entrar, sabe, nesse momento consciente de contemplar a presença de Deus. Isso é oração. Então, essa é a oração verdadeira que move o coração de Deus, né? Diferente do que eu tinha aprendido, que a oração que move o coração de Deus seria eu implorar, eu chorar, eu espernear. Está explicado porque eu nunca fui respondido. E Jesus, ele fala que nossas orações sempre são respondidas. Só que não é essa oração de dor, de desespero, de grito, de implorando a Deus, sabe, por algo assim. Não é isso que ele responde. As nossas orações, elas são atendidas, são aqueles momentos em que a gente está quieto, em silêncio, só contemplando a presença de Deus, que é o que a gente é, né, em essência. Que nós todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos o Filho perfeito de Deus, que ele criou a sua imagem e semelhança. Então, quando a gente para contemplar, né, os pássaros, quando a gente para contemplar a beleza, mesmo desse mundo aqui que a gente criou com a nossa mente, a essência de tudo isso aqui é Deus. Então, quando a gente começa a enxergar além do que a matéria está mostrando, a gente está contemplando, né? E isso é oração. E aí todo o resto, toda a nossa vida, ela vai se harmonizando. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu vivi um caos, né? Desde que eu tive o diagnóstico de autismo da minha filha. Foi assim um grande buraco negro em que eu me enfiei. E por muito tempo eu busquei, né, Deus em diversas religiões. Eu não entendia o porquê de eu estar passando aquilo. E quando eu comecei a estudar um curso em milagres, eu já tinha saído, né, dessa fase mais densa, mais complicada da depressão que eu tive. E quando eu comecei a estudar um curso em milagre, eu fui entendendo tudo aquilo que eu tinha vivido e por que eu não era ouvida. Porque Deus ele não via, ele só me via perfeita, ele via minha filha perfeita, ele via tudo que eu estou vivendo como ele é perfeito. Isso é muito lindo. E essa é a verdadeira oração. É a gente parar em silêncio e contemplar, porque só Deus só ele existe. E tudo mais aqui que existe é uma criação da nossa mente, que pode se harmonizar, né? Jesus chama isso do sonho feliz, que a gente pode viver o sonho feliz enquanto a gente está aqui. Porque tudo que a gente está vivendo é um pesadelo, mas que a gente pode viver o sonho feliz, né? Que a gente pode criar esse sonho feliz com essa união consciente com Deus. Então é isso, eu vou deixar o link dos livros aqui, tá? Tanto do Curso em Milagre como do Joel, que são livros fantásticos. Eu vou trazer a leitura do livro do Joel aqui para o canal, porque eu acredito que vai agregar muito, vai ajudar muita gente, assim como me ajudou. Tá bom? Beijos.